Bom dia, meus amores, tudo bom? Bom, gente, hoje nessa segunda-feira nós iniciamos nossa semana de aula, né? A última semana de aula, creio que já tem muita gente feliz. E vamos dar continuidade, né? A nossa semana, né, que acabou de iniciar com língua portuguesa. Então, pega o livro de vocês na página 96 e vamos fazer a leitura de algumas cartas, certo? Nós fizemos a leitura de uma carta essa semana passada e hoje nós vamos fazer a leitura de alguns trechos de uma carta. São 3 cartas, tá? E elas foram publicadas em uma revista, né, chamada Ciências Hoje das Crianças. Então, nós temos 3 temas aí de 3 cartas que foram publicadas nessa revista. Direito do espaço, muito lixo e salvar o planeta. Certo? Então, essas cartas elas foram direcionadas a quem? Vocês vão fazer a leitura dessas cartas, vão compreender como foi, o que é que vocês acham que aconteceu. Logo de início, nós sempre temos aquela leitura de visual, né? Daquela leitura de primeira mão, onde a gente vê os títulos e a gente já tenta imaginar o que quer dizer. Essa é a primeira pergunta. Quem você imagina que escreveu essas cartas? Então, você está vendo aí, direito do espaço, muito lixo, salvar o planeta. Então, quem foi que fez essa leitura? Quem foi que escreveu essas cartas? Então, façam a leitura desse texto e façam a compreensão do texto, conhecendo o texto, para que vocês possam fazer essa interpretação. Aí, na página 97, nós temos o quê? Um pouco sobre adjetivos, né? Onde nós vamos fazer a compreensão desses adjetivos. Gente, o que é adjetivos, né? Nós aprendemos o que era substantivos, né? E nós agora vamos aprender o que é adjetivo, que é uma coisa que leva a outra. Vocês vão acabar entendendo. Aí no livro de vocês diz assim: veja mais uma carta de leitor publicada na revista Ciência Hoje das Crianças. Então, essa aqui também é uma carta escrita pela Ciência, nessa revista Ciência Hoje das Crianças, certo? Que diz assim: oi, é a primeira vez que escrevo para CHC. Quero parabenizá-lo pela revista informativa e divertida que leio todo dia. Ficaria muito feliz se publicasse minha carta. Um beijo para o Rex, o Zíper e a Diná. E para todos da redação que fazem esta revista. Então, essa é uma carta de uma criança para a revista. Então, as palavras informativa e divertida atribui a característica ao substantivo de revista. Essa palavra chama-se adjetivo. Então, substantivo, você lembra que a gente aprendeu que nomeava as coisas? Que tinha substantivo simples, comum, composto, né? Próprio. Onde a gente aprendeu que substantivo dá nome às coisas, só que existem as classes, né? Então, revista é um substantivo. Então, o substantivo é a revista, né? E para que a gente compreenda como é esse substantivo, nós temos os adjetivos, que os adjetivos dá característica à revista. Então, a menina disse o quê? Informativa e divertida, né? Então, ela caracterizou a revista como uma revista divertida e informativa. Então, o adjetivo é isso. Ele dá característica ao substantivo, às coisas, né? Nessa carta, os adjetivos foram utilizados pela leitura para elogiar a revista, atribuindo-lhe características positivas. Então, dessa forma, ela atribuiu características positivas para a revista. Então, ela achou a revista divertida, né? Informativa. Então, o substantivo é isso. Ele dá característica, né? Ao substantivo. Um exemplo para vocês. Se eu estivesse falando assim, Maria é loira e tem os olhos azuis, né? O substantivo seria Maria, né? Um substantivo próprio, né? Estamos falando de Maria. E o adjetivo seria o quê? Loira com olhos azuis. Eu estou dando características a Maria,
certo? Então, aí, no livro de vocês, na página 98, nós temos alguns exemplos para vocês fazerem essa representação. Então, a primeira diz assim: relê alguns trechos do texto 1 e do texto 2, identifica os adjetivos que caracterizam os substantivos destacados. Minha pequena Duda, luz dos meus olhos. Então, isso aqui, essa frase, tem no texto. Essa frase, ela é do texto que nós fizemos a leitura semana passada, né? Sexta-feira. Então, minha pequena Duda, luz dos meus olhos. Então, quem é o substantivo aí? O substantivo é quem? Duda, né? Aí o adjetivo é o quê? Quem é que tá dando característica a Duda, né? Ele tá dizendo que Duda é o quê? Então, aí você vai entender. Minha pequena Duda, luz dos meus olhos. Então, nós temos o substantivo que é Duda, né? Que nós estamos falando de Duda na frase. E o adjetivo é pequena. Ele tá dizendo que Duda é pequena. Então, minha pequena Duda. Tá dando característica, ele tá dizendo que Duda é pequena. Certo? Aí tem outra frase aí. Acho que me assustei quando vi que você era diferente, que eu usava óculos escuro mesmo no escuro. Então, quem é o substantivo nessa frase, né? Nós já temos aí o adjetivo, nós já temos o substantivo que é óculos e o adjetivo é o quê, né? O substantivo é óculos. Nós estamos falando que ele usava óculos, né? Que é o substantivo. E o adjetivo, quem é a característica aí? Então, você vai me dizer qual é. No C tá assim. Eu gostei do comandante, do piloto, das crianças fazendo aquelas atividades legais da água e outras. Então, nós temos aí atividades, né? Atividades é o substantivo. Nós já identificamos que é o substantivo. E qual é a característica desse substantivo? Vocês quem vão dizer, certo? Na letra D, eu queria ler uma reportagem sobre o lixo nas grandes cidades. Nós temos o substantivo que é cidades, né? Nós estamos falando de uma cidade. Nós estamos falando de cidade. Então, é o quê? É um substantivo comum, né? Nós não identificamos qual é a cidade. Nós estamos falando de cidade. De cidades, né? Eu queria ler uma reportagem sobre o lixo das grandes cidades. São várias cidades, eu não especifiquei qual a cidade, então o substantivo comum. Qual é o adjetivo dessa cidade? O que é que caracteriza essa cidade, né? Que ele colocou aí na frase. Vocês também vão fazer a identificação. No 2 está pedindo o seguinte: dê um adjetivo para cada imagem e escreva nos locais adequados. Então, nós temos uma bola, um carro, uma casa, uma chinela, um par de chinelas. Tem uma xícara, um bolo e uma bicicleta. Então, vocês que vão caracterizar essas imagens, né? São respostas pessoais. Nós temos a bola, o substantivo é a bola. Qual é a característica que você podia dar a essa bola? Né? São pessoais. Você pode dizer que ela é redonda, que você pode dizer que ela é colorida. Aí vai depender de você, ok? No 3 tem assim: complete as frases com os adjetivos correspondentes ao substantivo, né? Complete as frases com os adjetivos correspondentes aos substantivos. Então, quem tem coragem é... Então, quem tem coragem... Nós temos aí um substantivo, né? Coragem. E qual é a característica de quem tem coragem? Aí vocês vão dizer o adjetivo dessa característica. Vão dizer essa característica. Quem tem preguiça é. Quem tem felicidade é. Quem tem medo é. Quem tem vaidade é. Quem tem paciência é. Então, nós temos aí os substantivos, né? Coragem, preguiça, felicidade, medo, vaidade e paciência. Quais são as características desses substantivos? Vocês quem vão dizer. No 4, reescreva as frases substituindo a expressão destacada por um adjetivo. Então, vocês vão substituir, certo? As expressões por um adjetivo.
Elaine quer estudar ciências do espaço. Então, o que é que você vai substituir o que é que você vai poder substituir, né? Nós temos aí ciência do espaço. Você pode estar substituindo o quê? Olha, eu vou dar um exemplo que é para vocês poderem, né, fazer as outras. Elaine quer estudar ciências espaciais. Então, você vai substituir, certo? Então, a partir disso, espero que vocês tenham entendido o que é adjetivo. Adjetivo é que dá característica às coisas, né? Diz como dá a característica do substantivo. Então, se você tem uma caneta, a caneta é o substantivo. A cor dessa caneta, o tamanho dessa caneta é o adjetivo, que está dando a característica da caneta, certo? Se eu tenho um copo, né? Eu tenho um copo. Copo é o substantivo. Copo é o substantivo. Qual é a característica desse copo, né? Ele é transparente, ele é pequeno. Isso aqui é o adjetivo. É o que dá característica ao substantivo. Ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida é só me perguntar, que a tia ajuda vocês, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula.